Se você quer saber mais sobre o minoxidil, um dos medicamentos mais usados no tratamento da calvície, assista esse vídeo e nos acompanhe. O minoxidil é um dos medicamentos mais usados para o tratamento da calvície. Mas muitas vezes os pacientes questionam, mas funciona? Como é que funciona? Quanto tempo eu tenho que usar? Alguns até nos perguntam, mas doutora, eu já usei essa medicação, ela é antiga e não deu resposta. Usei um mês e cansei porque é difícil, porque eu tenho que passar aquilo, o cabelo fica melado, etc, etc. Então aqui a gente vai te explicar qual a importância do minoxidil, como ele deve ser usado de forma correta, ok? E o que você pode esperar dessa medicação. Então a gente vai conversar aqui um pouco, as especialistas em cabelo da Clínica Muricy. A doutora Flávia vai começar contando pra gente um pouquinho da história da medicação. Então, o minoxidil é uma medicação que surgiu na década de 70, como uma medicação para pressão arterial, para baixar a pressão arterial. E observou-se, nos estudos que os pacientes apresentavam um crescimento de pelos, de cabelos e pelos pelo corpo. E, portanto, começou os estudos para uso na queda de cabelo. Lá por volta dos anos 80, então foi aprovado como uso tópico para o tratamento de cabelo. E ficou uma medicação consagrada desde então para esse fim. E mais recentemente, em 2015, um médico da Austrália, Dr. Sinclair, voltou a estudar essa medicação, só que uso oral. Em 2017, publicou então um trabalho sobre o uso oral dessa medicação para queda de cabelo com excelentes resultados. E daí começou a difundir o uso dessa medicação para alopécia, para alguns tipos de alopécia, principalmente na alopécia androgenética. É importante dizer, Flávia, que na época, para pressão, a dose era bem mais alta, E que atualmente o uso oral do minoxidil é numa dose 10 vezes menor do que se usava para pressão, ou seja, o objetivo, obviamente, não é a hipotensão, e sim o crescimento capilar, mas é importantíssimo salientar que é uma medicação que deve ser usada com acompanhamento médico, Ela não é liberada, como a gente diz, OTC, ou seja, para você comprar no balcão, você tem que ter o receituário médico, porque ela pode trazer alguns efeitos colaterais que nós vamos abordar mais tarde, ok? Mas é importante dizer que ainda o minoxidil, ele é a medicação eficaz no ciclo do cabelo, e quem vai contar um pouquinho pra gente é a doutora Karen sobre esse tema. O minoxidil, ele atua no ciclo do cabelo prolongando a fase de crescimento e com isso, nos pacientes que têm uma calvície, ele promove o aumento da espessura do fio e estimula o crescimento dos fios, aumentando a área de cobertura capilar e também a densidade. Então é uma medicação com vasto respaldo científico, vários trabalhos já publicados, com ótima eficácia para os pacientes. A questão do ciclo é porque nós sabemos que o cabelo cresce em torno de alguns anos, Nos homens, a média de 3 anos, nas mulheres 6, Depois ele estaciona e ele cai, então ele está em constante renovação. Quando a pessoa tem alopecia androgenética, esse ciclo vai encurtando, encurtando, encurtando. Então, o que a doutora Karen acabou de nos dizer em relação ao ciclo é que a medicação tem a capacidade de novamente prolongar essa fase de crescimento, fazendo então que esse fio consiga novamente ter uma espessura significativa a ponto de dar cobertura. Mas é importante que a gente saliente aqui que ele não tem ação hormonal. E no nosso próximo vídeo nós vamos abordar mais sobre os efeitos do minoxidil. Então nós aguardamos vocês.